Então, boa tarde, pessoal. Eu vou me apresentar rapidamente aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem bacana, que deve ser de interesse de todos os alunos, que é o uso de drogas e os seus efeitos sobre a saúde humana. Eu me chamo Gisele, sou professora da UniOeste, campus Francisco Beltrão, ministro aula em Medicina e Nutrição com disciplinas relacionadas à biologia, certo? Aqui junto comigo, para a gente fazer uma aula bem interativa e bacana para vocês, está a nossa aluna de mestrado que vai se apresentar aí para vocês. Então, e aí galera, meu nome é Larissa, sou aluna do mestrado de Ciências Aplicadas à Saúde aqui da UniOeste e vamos falar um pouquinho com vocês. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de drogas que são mais utilizadas, quais são seus efeitos na saúde humana, certo? Vamos fazer uma aula bem bacana e interativa, onde vocês vão aprender alguns conceitos de saúde, a gente vai mostrar algumas maquetes e também a gente vai construir hoje um pulmão artificial para mostrar os efeitos que o cigarro e o narguilé desenvolvem sobre a saúde dos nossos pulmões. Para começar essa aula, então, Larissa, você poderia explicar para a gente o que são as drogas? Sim. Então, droga é um termo muito complexo, podemos dizer assim, porque ele é muito vasto, tem muitas formas de classificação. Se vocês procurarem na legislação, aí para quem gosta um pouquinho do direito, nós vamos ter a Lei 11.343 de agosto de 2006, que diz que drogas são substâncias que causam dependência. Já a Organização Mundial da Saúde diz que são substâncias que interferem no funcionamento do organismo. E o dicionário, vai dizer que são todas as substâncias usadas em farmácia, química, tintura e etc. Justamente, esses conceitos nos remetem ao efeito que as drogas fazem, no nosso organismo. Quais são os efeitos nos nossos órgãos, quais são os efeitos que elas causam para causar um efeito de inibição do nosso organismo ou de estimulação do nosso organismo ou causar alguma doença. Então, essas terminologias, elas refletem justamente o efeito que elas desempenham no nosso organismo. Exatamente. Então, pessoal, as drogas, elas são divididas em drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que comumente a gente encontra disponíveis no supermercado, por exemplo, que são de utilização livres, certo? Como exemplo, o cigarro, o álcool, a cafeína do café. Você gosta de café? Chá? Isso mesmo. Ou nós temos também as drogas ditas ilícitas, que são aquelas que são proibidas para consumo ou mesmo comercialização em nosso país. Aí entra a maconha, o êxtase, a cocaína, entre outras aí. Mas é importante lembrar que não só as drogas ilícitas, elas causam algum malefício para o organismo. Existem algumas drogas que são lícitas e que, no entanto, mesmo sendo livres de serem comercializadas, elas possuem efeitos danosos no nosso organismo. A Larissa vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Elas causam até mesmo dependência. Por exemplo, o cigarro, o álcool, são drogas lícitas, porém a gente sabe quantas pessoas dependentes têm dessas drogas. Centros de tratamento, até mesmo médico que atendem essas pessoas. Sabemos que não é somente na televisão, porque eu mesma sou fã de rock e conheço vários, como por exemplo Hall Sessions, que muitas pessoas conhecem, ou bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin. Eles eram usuários de vários tipos de drogas, tanto as ilícitas quanto as lícitas, álcool, o LSD ou a maconha mesmo. E levou muitos deles a tentar fazer tratamentos, alguns conseguiram e outros a gente sabe da história, que levaram à morte. Exatamente, nós temos vários casos, não apenas de cantores internacionais, mas brasileiros, que a gente sabe que ocorreu toda uma problemática com questão de drogas, que acabaram morrendo por overdose, Então isso realmente é um assunto muito importante que não pode ser esquecido nunca. Falando do álcool, por exemplo, a gente sabe quantas outras coisas que o alcoolismo traz. Não apenas a pessoa causando malefício para os seus órgãos, para a sua saúde, mas também para as pessoas ao seu redor, ao seu convívio social. Filhos, pais, tios, parentes próximos ou amigos que sofrem, em função de uma pessoa, por exemplo, consumir em excesso o álcool. Isso aí. E muitas pessoas acham que, se é lícita, então tá tudo bem. Como é o caso do narguilé.
ou arguile, como vocês preferem chamar, ele vai trazer danos à saúde. Daqui a pouco nós vamos E acreditem, nós vamos mostrar como que o seu pulmão fica após fumar um cigarro apenas ou um pouquinho de narguilé. E aí eu posso dizer aqui pela universidade e pelas leituras de artigos que tem jovens a partir de 12, 13 anos. Mas eu acho que vocês que estão aí nos assistindo sabem que tem crianças mesmo, né, que ali por 11 anos que já começam a fumar porque acham que é simples. E também tem o cigarro eletrônico, conhecido como vape, né? Que algumas pessoas dizem, ele não vai trazer tantos males e ele não é a mesma coisa que um cigarro normal, porque é uma bateria, é diferente. Mas aí eu pergunto, você colocaria uma pilha na sua boca, prof. Gisele? Não, não mesmo. Então, pessoal, retomando um pouquinho aqui o nosso assunto, existe uma classificação para os tipos de drogas que a gente tem, que é depressiva, estimulatória e perturbadora. As depressivas, como o próprio nome já fala, são capazes de deprimir o sistema nervoso. Depois eu vou mostrar aqui na nossa maquete que mostra o cérebro humano. Temos um companheiro. Exatamente. As estimulatórias, como o próprio nome já fala, são estimulantes do sistema nervoso. E as perturbadoras, que causam perturbação dos mecanismos do sistema nervoso. Lari, você poderia dar um exemplo para nós desses tipos de drogas? Sim, até porque é só para pensar um pouquinho pelo nome, né? Depressiva vai causar o quê? Uma depressão, um estado de sonolência, né? Um relaxamento muscular, vamos dizer quase assim, né? Então o álcool, a maconha, porém, em alguns momentos eles podem inverter, né? Dependendo do sistema nervoso de cada pessoa, certo? A estimulatória vai estimular, vai fazer você ficar, né, mais acelerado, vamos dizer assim. Cafeína, o café, né? E a nicotina lá do cigarro. E as perturbadoras, aí vai poder causar o quê? Perturbação no teu corpo, né? E o nosso sistema aqui nervoso vai reagir muito. E outras partes, né? Nós vamos ver depois. Como o LSD, êxtase e alguns cogumelos que causam esses efeitos. Pessoal, então como a gente falou antes, aqui nós temos uma face. Gostaria de lembrar a vocês que tudo que a gente utilizar e mostrar nesse vídeo são maquetes plásticas oriundas da Universidade de Estudos do curso de Medicina e Nutrição. Então aqui nós temos uma face e aqui na região um pouco de trás, eu vou mostrar para vocês, se nós tirarmos a cavidade óssea, vai aparecer o cérebro, certo? E é exatamente esta região cerebral que pode ser estimulada ou inibida ou perturbada pelo uso de drogas. Então aqui, se a gente pegar e abrir o cérebro, a gente vai ver que ele é ramificado por vários neurônios, nervos e células que compõem esse sistema nervoso. E esse sistema nervoso, ele está ligado à nossa medula, que vai dar lá embaixo, né? Que está na coluna vertebral. E todo esse mecanismo, então, ele vai estar influenciando nos efeitos que as drogas trazem, que pode ser um tremor, né? Pode ser uma vontade, uma alucinação, uma coisa doida, né? Repentina do efeito que a droga causa sobre o sistema nervoso. Saindo do nosso boneco aqui, eu acho que podemos lembrar também, né, prof? Sobre a relação dos neurotransmissores. Como essas drogas vão influenciar o nosso sistema. Você pode falar um pouquinho mais para nós, prof? Exatamente. Vamos lembrar o que são neurotransmissores. O que o próprio nome já nos sugere? Neuro vem de neurônio, sistema nervoso. Transmissores que transmitem alguma coisa. Então, os neurotransmissores são aquelas moléculas que a gente estuda lá no nosso cérebro que transmitem a informação corporal. E essa transmissão de informação pode ser tanto para mim levantar, por exemplo, o meu braço, para mim respirar, ou então para estimular ou inibir uma função corporal. Podemos falar do medicamento, né? Aquele medicamento que vocês tomam lá para dor de cabeça, ele vai inibir a dor, certo? Agora, se nós pegarmos o álcool, ele pode estimular a pessoa, por exemplo, a ficar agressivo, que a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que acabam se tornando agressivas, ou sonolentas, ou alucinações. Exatamente. Então, cada uma das drogas vai agir lá no nosso sistema, certo? Então, galera, a questão agora é lembrar um pouquinho lá de antigamente, tá?
Porque antigamente, se eu falar pra vocês, o meu avô fumava o famoso paieiro, eu acho que muitos vão se identificar por aí, né? Por quê? Era simplesmente um fumo, né? O fumo lá enroladinho numa palha de milho, algo assim. Esse poderia causar até 50 tipos de doenças, mesmo sendo só aquela folhinha de fumo, que hoje em dia já é cheia de agrotóxicos, né? Agora, se a gente pegar evoluindo o cigarro, tem mais de 500 compostos químicos, é certo isso, prof? Exatamente, são compostos extremamente tóxicos, muitos deles cancerígenos e que são extremamente proibidos o consumo humano. Eu posso lembrar do DDT, né? O DDT é um agrotóxico. Isso aí, foi proibido aqui no Brasil já. Em vários outros países. Exatamente, e tá dentro do cigarro. Que a gente fuma. Eu não, ou alguém fuma ainda. Exatamente. E aí nós temos, evoluindo um pouquinho mais, né? O narguile e o tal do vape que eu tava falando antes, que é uma pilha na boca, que pode liberar o cádmio, o níquel, o chumbo. Lembraram da aula de química agora? Exatamente, lá dentro eu tô falando com vocês, tudo isso. E aí, se a gente voltar um pouquinho pro narguile, alguns podem dizer assim, mas não vai ter tantos compostos. Porque filtra água. Vamos dar uma olhadinha, prof, na questão prática? Agora nós vamos mostrar para vocês como que fica o pulmão com apenas um cigarro ou um pouquinho de narguile. Vamos para a prática então. Pessoal, então aqui representando com uma garrafa PET, a gente está simbolizando o nosso pulmão, certo? Aqui a boca da garrafa seria a nossa boca. E aqui nós colocamos exatamente um cigarro que é comercializado no supermercado, não sei lá, nas lojas que vendem cigarro, porque eu nem sei onde vem. Então aqui agora a gente vai fazer o quê? A gente vai acender o cigarro para ver o que acontece no nosso pulmão. Então aqui a prática está acontecendo agora, tá, galera? Não sei se vocês conseguem observar já, mas está cheio de água. Então vai puxando, né, o ar que o pulmão vai puxando, representado aqui pela saída de água, fazendo com que o cigarro seja consumido, né, pelo nosso pulmão. Mas olha, observe. Vou aproximar aqui a tela. Aqui, ó, entrando. Isso é o ar do cigarro. Então, quando a gente está aspirando, fumando o cigarro, é isso que vai entrando no nosso pulmão. Então, observem, né, o aspecto da fumaça, a quantidade de fumaça para apenas um cigarro. Lembrando, não façam isso em casa. Exatamente, né, pessoal? Existe o risco pelo fato da utilização do fogo, então não é recomendado que ninguém faça essa experiência em casa. Pessoal, agora então que o nosso pulmão, né, está completamente cheio de gases do cigarro, nós vamos abrir para mostrar o que fica retido nos alvéolos pulmonares, porque os nossos pulmões, eles são ricos em alvéolos que fazem a filtração do ar que a gente inspira, tanto de um cigarro quanto o ar da atmosfera. Então eu vou abrir aqui, certo? E vou fazer a filtração com um papel, apenas para vocês observarem. Então, eu vou apertar na garrafa para o ar sair. Para ele retornar e ficar retido e filtrado no nosso papel da garrafa. Representando o nosso pulmão, a filtração que ocorre dentro dos nossos alvéolos pulmonares. Uma porção já saiu e aqui está o nosso resultado. Prof, uma pergunta. Podemos dizer que essas bolinhas aqui que tem do papel são os alvéolos, certo? Sim, exatamente. Cheios de
cinza. Exatamente, cheio de contaminantes tóxicos oriundos de um cigarro apenas. Então vocês viram, né? Aquele litro representou o pulmão com um cigarro. Mas também, prof, pode representar um narguilé, certo? Sim, exatamente igual. Então, vocês viram que aquela água que estava lá dentro não filtra, na verdade, nenhum composto químico do cigarro? Vocês acham que com um narguilé vai filtrar? Não vai, gente, é a mesma coisa. Então, aquilo que falam, a água tá passando, tá filtrando, é mentira. É um mito, vamos dizer assim. Porque vocês viram que sai, né? E já foram realizadas práticas que eu mesma participei, que foi utilizado o narguilé com a essência e acontece a mesma coisa, tá? Então agora eu vou convidar vocês pra gente ver um pouquinho o que acontece dentro do nosso corpo. Você explica pra nós, prof? Isso aí. Pessoal, então aqui nós utilizando mais uma maquete, nós vamos mostrar um pouquinho o que tem dentro do nosso organismo e onde as drogas então vão chegar e os efeitos que elas vão ter. Então aqui representando toda a musculatura do abdômen, eu retiro essa superfície aqui do boneco, certo? E nós vamos estar visualizando os lóbulos do pulmão, certo? Tem o lobo direito e o lobo esquerdo, certo? Aqui os pulmões são os mais prejudicados no caso da fumaça do cigarro, do narguilé, certo? Por quê? Porque não sei se dá pra ver, cada risquinho desses aqui são formados por minúsculas células que formam um filtro, como se fosse um filtro de café, só que muito mais fino, certo? Então esse filtro ele vai filtrar todas as partículas que entram no meu ar, sejam aspiradas pelo oxigênio atmosférico ou sejam aspiradas, por exemplo, quando eu fumo um narguilé, um cigarro eletrônico ou então um cigarro comum, certo? Abaixo dos nossos pulmões aqui, eu vou abrir esse aqui, ó, só para mostrar como que é internamente o nosso pulmão. Então aqui seria um corte mostrando a região interna do pulmão. Aqui, ó, pessoal, é a região da face, onde a gente tem a boca, que vai dar na traqueia, e a traqueia vai ligar nos dois pulmões. É a traqueia que será responsável por transportar o ar que vem da boca até os nossos pulmões. Lá no pulmão vai ocorrer as trocas gasosas. Quando você tiver partículas que sejam oriundas da atmosfera ou então do cigarro, eles serão filtrados nessas membraninhas aqui do pulmão. Larissa, por favor, você aproxima muito bem a sua câmera para ver se dá para visualizar cada pontinho que nós temos aqui, ó, dentro do pulmão. Cada pontinho desse vai formar uma rede de células pulmonares que formam os alvéolos, os sacos alveolares, que são responsáveis pela filtração no nosso organismo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Esses saquinhos, eles podem ser considerados, por exemplo, um saquinho de bolita, para ilustrar? Claro, com certeza, né? Porque ele tem várias extremidades, vários furinhos, né? Que seriam os poros que estão ali dentro, certo? E as bolicas que seriam, então, as partículas que ficam retidas, certo? Ou mesmo um filtro de café. Quando a gente passa o café, fica retido a borra do café e passa a suspensão, né? Que é o café. Então, seria da mesma forma. Junto, pessoal, não apenas no pulmão, aqui eu vou abrir o outro lado também, aqui, ó, opa, caiu um pedaço do meu coração, deixa eu devolver aqui. Então, aqui, ó, nesse outro lado, pessoal, está representando, deixa eu soltar aqui, tá? As veias e artérias que comunicam o nosso pulmão, certo? Para que ele realize as trocas gasosas, que seria a função do nosso sistema respiratório, certo? Oxigênio por CO2 durante a inspiração e expiração. Além disso, eu vou tirar aqui o coração para mostrar com mais detalhes a traqueia. A traqueia ela fica atrás aqui, ó, certo? Das veias e artérias que dão no meu coração e ela se bifurca para o lado direito e esquerdo que vão dar nos dois lobos do pulmão, certo? Então, prof, nós não podemos esquecer que o sistema respiratório está associado ao circulatório. Exatamente. E que muitas vezes o cigarro, o narguilé, o vape, que é o cigarro eletrônico, e as outras drogas ilícitas vão levar a problemas do coração, né? Não só no coração,
coração, em todo o organismo. Por quê? Porque o sistema sanguíneo, ele irriga todo o organismo. O sangue que é bombeado pelo meu coração e que passa pelos meus pulmões contaminados com cigarro, vai passar pelo meu fígado, vai passar pelo meu intestino delgado, vai passar pelo meu intestino grosso, certo? Pelo meu pâncreas e por todos os músculos que compõem o meu corpo. Por quê? Porque é a partir do sangue que o nosso organismo se alimenta e respira. Certo? Então, tudo que passa pelo pulmão será direcionado para todos os outros órgãos do corpo. Então, pessoal, aqui a gente representou na maquete inteira, né? Aqui representando apenas os pulmões e o coração. Então, aqui está mostrando a intimidade, digamos assim, né? Que existe entre o coração e os pulmões. Certo? Então, quando eu removo o coração aqui, ó, eu consigo observar as veias e artérias que saem do meu pulmão ou que saem do meu coração e que fazem as trocas gasosas entre esses dois órgãos. Todo esse mecanismo aí com o coração vão formar a pequena e a grande circulação. A pequena circulação é aquela que circula na região mais acima corporal e a grande circulação que vai para as pernas, braços e membros. Então, toda essa irrigação fornecida pelo nosso sangue transporta o quê? Também os constituintes oriundos, por exemplo, de um cigarro, de um narguile ou do cigarro eletrônico, disseminando e espalhando para o nosso corpo todos esses gases. Pensando nisso, pessoal, quem nunca ouviu falar, por exemplo, que uma pessoa que teve câncer por causa do cigarro, ou então que teve câncer no estômago por causa do estômago ou do fígado por causa do álcool, ou enfim, vários tipos de cânceres relacionados diretamente com o consumo de drogas. Isso é fato, a gente sabe muito bem que o nosso organismo, ele responde de uma forma adequada quando é suprida com as coisas adequadas ao nosso organismo. Quando a gente coloca substâncias químicas, sejam lícitas ou ilícitas, a gente não sabe o resultado disso, mas certamente influencia e determina a origem de vários tipos de doenças, como por exemplo o câncer, que é uma das doenças que mais mata na atualidade. E vocês não podem esquecer que todos nós somos animais, certo? Mamíferos. Mas se pegarmos outras espécies, então, como bióloga, eu posso contar para vocês uma pesquisa que eu vi esses dias, que estudou aranhas. Os aracnídeos também vão agir de forma diferenciada na produção das suas teias, dependendo de que composto químico entrar no seu sistema. Então, por exemplo, as aranhas que eram induzidas, né, à maconha, por exemplo, construíam as suas teias meio distorcidas. As que usavam álcool também, né, tudo ingerido no sistema delas, também, até mesmo a cafeína fez distorções. Então, lembrando que todos os animais vão ter interferências, sim, dessas drogas no sistema. Aí, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho das drogas ilícitas, né? Que são aquelas proibidas de serem comercializadas ou consumidas em nosso país. Dentre elas, nós temos a maconha, a cocaína, a heroína, o êxtase, os solventes, todas drogas que causam prejuízos ao nosso organismo. Antes eu comentei, mostrando lá na maquete para vocês, sobre o câncer de pulmão, por exemplo, mas nós temos vários outros cânceres e outros distúrbios e doenças relacionados ao consumo dessas drogas que a gente está trazendo hoje aqui. Como, por exemplo, o câncer de boca, o câncer de esôfago, de traqueia, certo? Todos oriundos do uso ou consumo dessas drogas. Agora, a Lari vai falar um pouquinho pra gente sobre essas drogas ilícitas, Lari. Com você. Então, pessoal, eu vou começar com a maconha, que seria a mais conhecida, vamos dizer assim, entre os jovens, pelo seu efeito calmante. Porém, há alguns anos atrás, mais ou menos 6.000 anos, as pessoas não sabiam do seu uso para o fumo. E aí, o que faziam? Faziam as velas dos navios para velejar com o cânhamo encontrado na haste da maconha. Certo? Outra coisa, tem muitas pessoas que perguntam, e a sua questão é importante para a saúde, que hoje em dia extraem o canabidiol? Você pode falar um pouquinho para nós, prof? Bem importante e bem lembrado. A gente sabe que muitos países vêm estudando as propriedades medicinais do uso da maconha.
Certamente, a maconha é uma planta, como várias outras, que já foram demonstradas possuir alguns efeitos benéficos. Sim, mas ela é benéfico especificamente para alguma atividade corporal, não para eu consumir irrestrita, né? Irrestritamente, por exemplo, certo? Então, que nem um chá, uma planta que a gente consome por uma propriedade medicinal, a gente consome um chá quando está com alguma dor, certo? Então eu não consumo aquela planta e nós sabemos que nós temos muitas plantas que são tóxicas e que a gente não consome, porque causam efeitos deletérios, efeitos severos ao nosso organismo, da mesma forma que a maconha. Então ela não pode ser usada para consumo irresponsável. Até porque a maconha que compram por aí, vai saber o que tem dentro, né? Às vezes nem maconha não tem lá, às vezes não é nem a folha, é um monte de porcaria que colocam lá dentro pra dizer que é aquilo lá, né? E a pessoa fuma achando que tá tudo certo. Às vezes nem é aquilo. Porque tem outros tipos de plantas que vão causar efeitos alucinógenos, depressivos, estimulatórios ou saber lá o quê. Como é o caso da cocaína, né? A folha de coca é utilizada em alguns países ainda, até mesmo para passeios, quando vão subir em alturas, né? Para melhorar a questão da oxigenação. É isso, prof? Exatamente. Porém, ela pura, consumida naquela quantidade pequenininha, adequada, para aquele momento, tranquilo. Agora, quando utilizada na compra, em qualquer local, para efeitos alucinógenos apenas, vai levar a sérios problemas. Exatamente. Acelerando o coração, batimento cardíaco aumenta muito, né? O fluxo sanguíneo aumenta muito. Por isso que dá aquele aspecto excitatório, né? Aquela sensação excitatória, né? Que a pessoa sente, né? Os níveis hormonais sobem lá em cima, fazendo a respiração ficar ofegante. A pessoa mesmo pode sofrer alucinações diante dessas circunstâncias. Esse é o efeito da droga. Exatamente. E tem outras aí que são consumidas normalmente em festas, as chamadas raves, né? Nós sabemos que tem, por exemplo, a balinha lá, que é chamada de êxtase, que também vai acelerar, estimular o organismo e que vai poder levar a algumas alucinações, que da mesma forma acelera o nosso sistema, né, cardíaco e em geral respiratório também. Sim, né? Porque eles são relacionados, a gente viu antes. Lembrem disso. E o doce, que aí é conhecido como um papel, né? Normalmente colocado embaixo da língua e que vai liberar substâncias químicas produzidas para interferir no nosso sistema psicológico e também circulatório em geral, né? Porque essas substâncias vão cair aonde? Embaixo da língua não é cheia de vasos sanguíneos? Então vai levar absorvidos e serão levados ao nosso cérebro, que vai responder aumentando a respiração, o batimento cardíaco, o fluxo sanguíneo, levando a excitação e a alucinação e, em algumas situações, coma e morte. E é isso que eu já ouvi relatos. Tem jovens que você vai consultar, às vezes, muitas vezes você não vai saber como que é a tua frequência cardíaca, qual que é a tua disposição, como o teu corpo vai reagir a essas drogas. Então, sim, tem relatos, tem histórias, tem notícias de jovens que foram em festas, usaram essas drogas achando que comigo não vai acontecer nada e acabaram entrando na morte, overdose, porque achavam às vezes que era o álcool, né, que estava influenciando, que também mistura daí com a lícita e ao final leva à morte do indivíduo, vai fazer uma biópsia e encontra outras substâncias lá. Exatamente. Voltando aí, pessoal, então, outra coisa interessante e que nos faz remeter um pouquinho e pensar sobre a questão do uso de drogas e que vocês devem estar pensando nessa altura da nossa aula é a seguinte questão: poxa vida, mas eu conheço um fulano lá que fumou a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Ah, eu conheço um ciclaninho lá que usa droga ou, sei lá, álcool, isso, aquilo, ou uma maconha e nada acontece. Sim, também já ouvi falar, como também já ouvi falar dos efeitos que causam, mas principalmente eu já ouvi falar que cada organismo ele responde de uma forma diferente,
certo? Nós somos biologicamente diferentes devido à nossa constituição familiar, que vem da nossa genética, do nosso DNA. Então, como eu vou responder a um simples cigarrinho, ou como a Larissa vai responder a um simples cigarrinho, é totalmente diferente. Eu posso ter câncer de pulmão ao fumar um cigarro, a Larissa não? Não sei, mas vou arriscar? Não, certamente. Além disso, prof, também posso fazer um comentário assim, que se na minha família alguém fumou e está bem, com o pulmão forte, sem problema nenhum, pode ser que eu tenha, né, alguma predisposição diferenciada. E aí? Outra questão, pessoal, um único cigarro, após você fumá-lo, são necessários 7 anos de respiração para eliminar os danos causados por esse único cigarro. Então, o arguile e o tal do vape lá também tem esses impactos. Sabendo de notícias, né, que às vezes dentro do arguile não tem somente aquela essência, são colocadas outras substâncias lá dentro, e também o vape que alaga os pulmões por causa da quantidade de água presente lá naquele eletrônicozinho. Exatamente. Então, pessoal, eu acho que o melhor a se dizer é não às drogas, certo? Nenhum tipo de droga. O consumo de droga traz malefícios e são comprovados cientificamente os danos causados no nosso organismo, não apenas no pulmão, mas de um contexto geral, no nosso sistema nervoso, no nosso fígado, e eles são extremamente prejudiciais à saúde. Então, diga não às drogas. Até porque as lícitas, você comprando, vão fazer mal. Imagina as ilícitas que você não sabe nem o que tem lá dentro. Exatamente. Então, pessoal, sem drogas nessa vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, pessoal, para finalizar, né, a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho, né, das coisas que a gente vem aprendendo e desenvolvendo aqui na universidade com a ajuda dos nossos alunos. Queria agradecer a Larissa pela disponibilidade. Também eu agradeço o convite. Também agradecer à diretora Marinês, que fez o convite para a gente desenvolver essa atividade com vocês, ao colégio como um todo, o Colégio Estadual Irmã Maria Margarida, ao qual eu estudei. Eu me formei em Salto do Lontra, eu fiz ensino fundamental e médio aí, certo? Então, assim, é uma escola por qual eu tenho um grande carinho, uma grande admiração e me coloco à disposição, a Larissa também, se precisarem alguma outra atividade. A universidade, a Unioeste aqui de Francisco Beltrão também está à disposição. Inclusive, a gente recebe alunos aqui no laboratório para mostrar tudo que a gente tem aqui de legal e a gente fica à disposição, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? A gente se encontra aí pelas redes sociais ou mesmo aqui na universidade quando vocês vierem para fazer uma graduação, um mestrado, são sempre muito bem-vindos. Obrigada a todos, pessoal. Tchau!